ginecologista, sempre querida, doutora Mariana. Tudo bem, que Carol. linda que você está de rosa. Você também. Tô com saudade tá de você. também. Hoje eu tô matando saudade de um monte de gente. Gostoso. A Nádia, que não vinha há algum tempo, você. Muito bom, sempre bom estar aqui com vocês. Esse assunto é muito legal. Muito, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo Você Bonita que tá nessa fase ou conhece alguém que a seja. gente tem postergado a maternidade cada vez mais, né, Carol? Com o trabalho, com essa questão do estilo de vida e de ter a independência financeira. E aí a gente vai deixando para engravidar cada vez mais tarde e aí a gente se depara com o problema da fertilidade. E isso e é hoje sério. É seríssimo. E aí o que a gente pode fazer dentro do nosso estilo de vida, dentro da nossa alimentação, o que a gente deve evitar para que a gente consiga uma melhora desse aspecto que é a fertilidade. Olha só que legal. Quem quiser, manda perguntinha, @VocêBonitaTV. Eu vou começar, na verdade, passando um vídeo. Vamos lá. Vamos lá, que a doutora vai explicar pra gente. Olha só, na tela. Aí, vamos lá. Aí a gente tá vendo... Aqui não aparece. Tá só nessa Sim, aqui. Sim, vamos lá. Então a gente sabe que todos os meses a mulher tem um folículo dominante dentro do organismo que libera um óvulozinho e esse óvulozinho vai caminhando pelas trompas, vai saindo da região do ovário, caminhando pelas trompas e nesse percurso ele encontra o espermatozoide quando tem a relação sexual. Aí tá mostrando a liberação dos hormônios pelo cérebro do sistema hipotalâmico. Olha que legal. Olha que lindo, é uma coisa perfeita, né, Carol? É lindo, então, a liberação do óvulo, tá vendo o folículo, a trompa fazendo os movimentos para conseguir captar esse óvulo, é uma coisa fantástica. Esse vídeo tá muito bonito. Aí a eclosão do óvulo no momento da ovulação. Algumas mulheres sentem dor nessa fase, que é bem o meio do ciclo, quando ela tá mais ou menos em torno do 14º dia do ciclo, elas podem ter dor durante esse procedimento, algumas sentem a cólica, ela fala, poxa, eu tô ovulando. Isso até é uma dica, né? É verdade, é uma dica boa. E aí esse óvulo vai caminhando através da trompa até encontrar o espermatozoide. E aí é o momento... Ah lá, os espermatozoides chegando, né? A gente sabe que são mais de 300 milhões de espermatozoides. E uma coisa curiosa em relação aos nossos óvulos é que a gente já nasce com um determinado número de óvulos, de folículos, que é em torno de 1 milhão, 2 milhões. E a gente vai gastando esses óvulos. Quando a gente fica mocinha a primeira vez, a gente tem em torno de 500 mil óvulos. E aí, conforme cada mês você tem ovulação, a gente consome em torno de 1.000 óvulos para um só sobreviver e continuar. Eu falo que mulher é gastona, né? Todos os meses gasta 1.000 óvulos até conseguir um óvulo que vai ser o óvulo da ovulação. Ai, mas lindo vídeo, lindo parabéns. vídeo, lindo. Agora, antes até da gente entrar nos temas, que a gente colocou os temas da forma como, inclusive, você mandou no texto, que eu achei muito legal, até pra gente entender que, assim, não é só uma coisa ou outra, são coisas juntas, né? Então, pensar numa ordem facilita muito, né? Pra você falar, não, isso aqui eu já tô fazendo, isso aqui já tá legal, isso aqui também. E quem quiser vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. Antes da gente começar, a questão é a seguinte, a gente vai falar um pouco da parte feminina. Mas a gente sabe que o lance de fertilidade também envolve... Com certeza. Os homens. Os homens também. No caso deles, existem exames específicos, enfim, a contagem até de esperma e qualidade desse esperma. Motilidade, tudo. Mas a alimentação também pode influenciar? É importantíssimo. A gente brinca, né? Um pai que foi submetido a uma alimentação cheia de gordura, uma alimentação errada, o espermatozoide dele vai carregar já um genoma com uma chance maior de ter um bebê que vai desenvolver obesidade no futuro. Então, um homem que está pensando em ter filhos, que seja para o ano que vem, é legal que ele já comece a cuidar da alimentação um ano antes. Puxa, que legal. E para que tenha uma qualidade melhor desses espermatozoides também. Então, sim, é importante. E mesmo atividade física, a mesma história que a gente fala para as mulheres, para os homens também. Porque é o genoma, é o presente que você vai deixar para o seu filho, para que ele seja saudável no futuro. Olha que bacana. Bacana. Sem contar que a gente sabe que excesso de peso, né, obesidade também é algo que atrapalha bastante. Com certeza. Homem e a mulher. Também. Nos dois casos. Sim. Vou deixar o primeiro tema, então, na tela. Vamos lá, se eu não me engano, era fertilidade. Fertilidade e
idade. Muita calma nessa hora, meninas. É importante a gente saber a respeito desta parte, do primeiro tema. Então, o que a gente começou o nosso assunto do programa, né? As mulheres têm deixado a fertilidade assim como um segundo assunto, como a questão da maternidade como um segundo assunto, deixando cada vez mais para frente. E acima dos 35 anos a tendência é a gente diminuir a quantidade de óvulos, de folículos disponíveis, então vai caindo mesmo a chance de a gente virar mãe. Então, a partir dos 35... A partir dos 35 anos. Precisa dar uma acelerada. É, assim, não que você não possa, mas vai reduzindo a qualidade e a quantidade dos óvulos também. Tá. E uma coisa até que é importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo é: se você tem a possibilidade de adiantar a sua maternidade, faça isso. Se você não tem, fala, não, eu quero primeiro terminar minha pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais que a gente quer, pense até no congelamento dos seus óvulos. Que isso hoje é algo possível, né? É possível, ainda é uma coisa cara, não está acessível a todo mundo, mas se você realmente está pensando em postergar, a qualidade cai muito dos seus óvulos. Então vale a pena a gente pensar em fazer esse procedimento também. Vai passando a idade, não adianta, vai caindo a taxa de fertilização. Doutora, você acha interessante aquele exame que faz a contagem de óvulos para as mulheres que ultrapassaram já, então, que já tem mais de 35 Depende. anos? O que a gente fala? Primeiro é assim, se a paciente tem até 35 anos e ela está tentando engravidar já há 1 ano, ela precisa de ajuda de um médico. Tá. Se ela tem mais de 35 anos, de repente já tem 6 meses que ela está tentando, nada aconteceu, aí precisa de uma investigação maior. Tá. Dentro da investigação tem a contagem dos folículos ovarianos, que é um ultrassom que a gente faz no 3º dia quando a mulher está menstruada. A gente pode fazer também algumas taxas hormonais, tem o FSH, o estradiol e principalmente o hormônio antimileriano, que é um exame que a gente colhe no sangue e ele mostra pra gente como que tá a reserva, se ela pode engravidar ainda ou não. E se realmente ela tem mais idade, vamos supor que seja uma mulher já de 40 anos, aí a gente nem vai esperar, a gente já faz toda essa investigação e corre contra o tempo, né, Carol? Tá aí, então fica a dica também. Essa parte dos exames é muito importante, eu acho legal a gente esclarecer. Sim. Próximo item, que linda foto. Na tela, vamos lá. Período fértil. Ai. As meninas, embora saibam, se confundem. Confunde um pouco, né? Ainda que hoje em dia, com a questão dos aplicativos, eu sempre falo para paciente, porque eu falo, quando veio sua menstruação, ela fala, doutora, eu não faço ideia. Eu falei, baixa o aplicativo, tem vários aplicativos gratuitos no seu smartphone que você consegue anotar direitinho. E a maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias. Tá. Se ela menstruou no primeiro dia, a gente chama o primeiro dia do ciclo menstrual. Dali em torno de 14 dias é o dia da ovulação aproximadamente. Tá. Em torno de 3 dias antes, 3 dias depois, a gente chama isso de período fértil, né? Então é uma fase que ela tem uma chance maior de engravidar. E aí ela me fala assim, doutora, então eu tenho que ter relação todo dia nesse dia? Não tem necessidade. Por quê? O óvulo, ele vai estar... Ele fica vivo dentro da trompa até por 24 horas. Tá. Então, ela pode, por exemplo, ter tido uma relação no dia anterior, ele ainda vai ficar 24 horas, então o espermatozoide ainda vai encontrar esse óvulo. E o espermatozoide dura até 3 dias. Então, isso, às vezes, até um pouco mais. Tá. Então, o que a gente fala para a paciente? Cuidado, porque vamos supor que ela teve relação 3 dias antes do período fértil. Ela fala, eu não vou engravidar. Pode engravidar. Perfeito. Então, esse lance do período fértil... É mais ou menos o meio do ciclo. Tá. Aí ela vai perguntar, mas e como eu posso identificar esse período fértil? Isso. Eu não sei se vai ser uma das perguntas, mas a gente sabe que nesse período começa a liberação de um muco, né, pela vagina, que parece uma gelatina transparente. Tá. Ele é finlante, ele é como se fosse um gel que aumenta a secreção realmente e isso caracteriza o período fértil da mulher Toda mesmo. mulher tem, então, essa liberação. A não ser que ela tenha algum problema de saúde, aí entra os casos, né, de obesidade, de ovário policístico, por isso que a gente insiste tanto na questão de alimentação e atividade física, porque isso vai ajudar a tratar esse tipo de coisa, porque a mulher que é saudável, ela vai ovular. A mulher que está menstruando regularmente, ela está ovulando regularmente. Então a chance de engravidar... Então vai ter esse muco também. É bem maior. Né? É bem maior. Vamos colocar uma perguntinha? Ovário policístico, doutora, sabia? Sempre. Ovário policístico é complicado. Tá lá. Na tela, olha lá.
Um beijo, Tati. Obrigada. Tive ovário policístico e tomei anticoncepcional por 10 anos, mas não tomo mais. Posso ter dificuldade de engravidar depois de tantos anos tomando anticoncepcional? Falando bem a verdade, é verdade que esses hormônios, essa liberação hormonal que é interrompida, mas simulada pelo anticoncepcional. Perfeito. Tá craque. Quando a pessoa para, fica um pouquinho nas células de gordura. Sim, isso é verdade? Sim, é verdade, são hormônios sintéticos, né? Pode demorar um tempo realmente para a gente se livrar dessas substâncias. E até pouco tempo atrás a gente ouvia ovário policístico igual tratamento com pílula anticoncepcional. Isso não é uma verdade absoluta, né? Hoje a gente sabe, tem inúmeros trabalhos mostrando que as principais abordagens para tratamento de ovário policístico é alimentação e atividade física regular. Olha só. Uma vez que essa menina emagrece, diminui a resistência insulínica, diminui a chance dela ter um diabetes no futuro, diminui a obesidade, ela passa a ovular, na maior parte das vezes. Em alguns casos a gente precisa de medicação, mas não é para olhar para a menina como se fosse sempre aquela coisa quadradinha. Ovário policístico igual pílula anticoncepcional. Não é. Vamos aproveitar e falar de alimentação. É um dos tópicos, não estava nessa ordem, eu acho que está lá para o meio, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho legal. Qual seria uma dieta recomendada? Tem alimento que pode aumentar a fertilidade ou isso é mito? Não, isso é verdade. Assim, uma vez que você tem uma alimentação saudável, baseada principalmente... Hoje a gente tem falado muito da dieta DASH, da dieta mediterrânea. O que quer dizer essas dietas? Nada mais é do que você comer saudável. Então, retira as gorduras saturadas da sua dieta primeiro. Então, foge de açúcares, de doces, de alimentos processados. Então, aquelas bolachas, biscoitos, aquelas coisas prontas, cheias de glúten, cheias de açúcar, inflamam o nosso organismo. E o organismo inflamado, ele vai ter que lutar contra essa inflamação e não está nem pensando em produzir óvulos e hormônios sexuais e ter uma coisa regulada. Ele está pensando em combater a inflamação. Exatamente. Então, vamos desinflamar. Excesso de carne vermelha, excesso de, como a gente já disse, das gorduras, dos açúcares e tudo mais, foge da refrigerante, foge dessas coisas. Aí, a gente falou que não pode, vamos falar o que pode. As carnes magras, os peixes principalmente, os ovos, que são brilhantes, ótimas fontes de vitamina B6, de vitamina D, os cereais integrais, que tem que fazer parte de toda a dieta, né? A gente está aqui com grão de bico, com lentilha, com aveia, então azeite, tudo isso baseado dentro da nossa dieta mediterrânea. Peixes novamente, a sardinha, ótima fonte também de vitamina D e de cálcio. Às vezes as pessoas falam, doutora, eu não tenho que tomar cálcio. Poxa, a sardinha é uma ótima fonte, é um alimento barato. Né? E tem bastante. E aí quando a gente fala novamente das oleaginosas, cheias de vitamina E, as castanhas, faz um punhadinho, leva para o seu trabalho, faz um lanchinho da tarde, leva uma frutinha junto, né? Os carotenoides, os antioxidantes das frutas. Frutas com baixo índice glicêmico também é importante? Super importante, de novo. E aí você fala assim, Maria, então eu vou comer uma fruta no café da manhã, no lanche da manhã. Não coma só a fruta para não fazer um pico de açúcar no seu sangue. Coma a fruta e uma castanha, coma a fruta e uma granola, coma a fruta, né, e uma chia de repente junto. Isso é uma dica boa. E olha, sem querer a nossa culinária de hoje, então vai totalmente ao encontro disso que você está dizendo. Que foi o cozido com o grão de bico, tomate, brócolis. E aí para o homem também, né? A gente sabe que as ostras são ótimas fontes de zinco. São então, mesmo, as ostras? São, a gente trouxe ostra aqui uma vez. Sempre fala, né? Que os legal. Frutos do mar. E assim, nada foge daquilo que a maioria das pessoas já sabem, né, Carol? É a gente se basear numa dieta rica em cores, em frutas, em legumes e carnes magras, não vai errar. E toma bastante água. Também, muita água para se hidratar. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, então, na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente. Um beijo, Carol, obrigada. É verdade que quando a mulher toma anticoncepcional, ela guarda os óvulos ou ela ovula normalmente durante o período? Então, se a mulher fica tomando a pílula anticoncepcional 10 anos, o que acontece com os óvulos? Eles estão ali guardadinhos ou eles também se movimentaram, enfim, e a gente ovulou e não sabe? O que acontece é o seguinte, quando ela toma a pílula, ela só não tem a eclosão do óvulo, mas o recrutamento desses óvulos ela tem. Então não adianta, ela continua gastando do mesmo jeito, não tem nada disso de guardar o óvulo, tá? Sério? Continua gastando do mesmo jeito. Poxa, Carol, eu achei que a gente pudesse guardar. Não guarda nada. Nada. Ele nada só disso. não ovula, então, ele não só sai não daquela... mas existe o recrutamento dos folículos, ele cresce e morre, cresce e morre, cresce e morre. Isso mês a mês.
Bye, bye, óvulos. Não tem jeito. Não dá pra guardar. Não. Vamos aproveitar e ouvir o depoimento, porque a gente já falou um pouquinho da dieta, tem mais dicas para a fertilidade, vamos fazer mais perguntinha do público, mas agora vamos ouvir esse depoimento, olha que legal. Eu tive uma primeira gestação, com 6 meses e meio minha placenta descolou, infelizmente eu tive que fazer uma cesárea e a bebê não resistiu. Depois de 5 anos eu consegui engravidar de novo. Eu tenho uma filha de 9 anos, que é devido a essa gravidez. E desde então eu tenho tentado engravidar de novo e não consigo. Na verdade, há 2 anos atrás eu cheguei a engravidar, mas com 2 meses eu tive um aborto espontâneo. Eu cheguei a passar em alguns médicos e nenhum descobriram o que eu tinha, o motivo real de não conseguir engravidar. Até que eu passei com um médico e ele constatou que eu tenho ovário policístico. E por isso a dificuldade de engravidar. Né? Desde então eu venho tomando alguns remédios para me ajudar, né, no tratamento, para ver se eu consigo engravidar, mas infelizmente até agora eu não consegui. Mas eu continuo fazendo o tratamento, tomando as medicações certinho, para poder, né, chegar no objetivo que é a gravidez. Obrigada, Fabi, um beijo. Doutora, isso é recorrente, eu imagino que no seu consultório bastante. Sim, sim. Primeira questão, né, do abortamento, que ela falou. Abortamento é uma coisa até frequente, então a gente sabe que até 20% das mulheres podem ter abortamento. E normalmente a maior parte das causas são alterações genéticas. Então ela falou, ninguém encontrou a causa. O organismo provavelmente caminhou para uma eliminação dessa gestação porque tinha um problema genético. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Agora, no caso dela do ovário policístico... Não tem relação com o aborto. Não, né? Necessariamente, Tá. não. No ovário policístico, assim, o que a gente fala novamente? Atividade física, alimentação, cuidar do estresse, cuidar do sono. O sono é importantíssimo. Se o corpo não descansa, se você não tem uma boa noite de sono, você também não consegue fabricar os seus hormônios direito. E aí, mais uma vez, voltando no policístico, a questão da obesidade. Porque se a mulher tem um sobrepeso ou uma obesidade, ela não vai ovular corretamente, assim como a anorexia, a falta de, né, aquela de ingestão de nutrientes. Então, os dois extremos, a mulher muito magra e a mulher acima do peso, não vai ter hormônio sexual e não vai ovular e acaba não conseguindo engravidar também. Doutora, interessante porque ela falou, eu já comecei a tomar alguns remédios e tal. Não vai adiantar. Como que aquele que começa com M não pode, né? Qual que é o princípio ativo? Metformina. A metformina pode. A metformina pode. Não é a bendita da metformina, tá? Que também, sim, diabéticos também fazem uso. Também fazem uso. Só que, doutor, não vai adiantar nada essa pessoa se encher de metformina e não mudar a dieta. A metformina é uma molécula brilhante, tem estudos mostrando até da ação dela em partes das nossas células, são as sirtuínas, os telômeros, mostrando o envelhecimento das células, então ela poderia até agir nessa questão do envelhecimento celular. Tá. Então é uma molécula que está sendo muito estudada, com estudos promissores falando sobre isso, e até de prevenção de doenças no futuro, principalmente no caso das pacientes que têm ovário policístico. Agora não adianta, se ela é sedentária, se ela come errado, ela continua comendo uma dieta cheia de farinha branca, cheia de açúcar, ingerindo excesso de bebida alcoólica, né, que a gente está até falando com uma mesa aqui, falando das coisas ruins para a fertilidade. Então, 2 doses de álcool por dia já são suficientes para aumentar o risco de câncer de mama. Imagina em questão da sua fertilidade o que não faz. E ainda tem cigarro e tem um outro item que nós vamos falar do outro. Que é o cigarro nem se fala, né? A gente sabe, além do risco das doenças cardiovasculares, do risco de morte por câncer, a mulher acaba entrando em menopausa mais cedo. Então, você imagina, é como se estivesse fritando os óvulos dela. Ela não consegue caminhar com esse tipo de ovulação e de funcionamento do ciclo menstrual corretamente. Tá. E aí o excesso de café, porque assim, 2, 3 xícaras de café por dia, perfeito, ele é antioxidante, ele tem flavonoides, ele é muito bom para a nossa saúde. Agora, tem mulher que chega falando, doutor, eu tomo 5 cafés, 6 cafés, 7 cafés, 10 cafés por dia. Não, isso também não é interessante. Tá. Isso também pode atrapalhar o seu ciclo menstrual. Tá aí, disse tudo. Fabi, obrigada, viu? E boa sorte. Tenho certeza que você vai conseguir sim. Vamos lá. Na tela, próximo item. Álcool, que a gente já falou. Que já falou que
quanto mais, né, mais doses, não, e as pessoas às vezes falam pra mim, doutora, mas eu ouvi o cardiologista dizendo que se eu tomasse um vinhozinho todo dia não tem problema. A questão é o álcool, então seria lindo você realmente ter uma ingestão do resveratrol, que é o antioxidante da uva, mas que não viesse o álcool junto. Então, se você tomar 2 taças de vinho por dia, você está aumentando o seu risco de câncer de mama. Então não é interessante. E tentando engravidar... Pior ainda. Porque se engravida, você não pode consumir álcool. E grávida não é para beber álcool algum. Então, isso já está estabelecido. A partir do momento que você começa um preparativo, né? O ideal é não consumir. Porque você não sabe também se você tá. Né? Tem um tempinho até que você descubra se você conseguiu engravidar. E nesse tempinho, são vários dias e algumas semanas, você pode estar ingerindo álcool e estar grávida. É isso mesmo. Então, eu acho que aí a gente junta esses 2 pensamentos. Vamos colocar só mais um tema, dá tempo, porque esse do álcool ela já tinha comentado. Ou perguntinha do público, você decide, Fu. O que colocamos agora? Mais um tema ou perguntinha do público? Público, tá quase pronta. Quando estiver pronta, vamos colocar na tela. Aí a gente fecha. Tem umas coisas muito legais aqui que eu vou fechar mostrando isso aqui, ó, na tela. Jamile, um beijo. Tenho 21 anos, descobri cistos no ovário. Posso ter algum problema então para engravidar? Não. O cisto no ovário é tranquilo? Não. Ela pode ter folículos de ovulação, sinal que o ovário dela tá funcionando direitinho. Se ela menstrua todos os meses, se ela não tem irregularidade menstrual, relaxa que tá tudo certo. Relaxa que tá tudo certo. Jamile é novinha também? Se cuida desde já. Isso mesmo. E quando chegar a hora certa, né, vai dar tudo certo. Eu vou só fechar mostrando isso aqui, que você colocou aqui alguns comprimidos, tem a pílula. O que é isso, Eu deixei doutora? um pouquinho pra gente falar da suplementação. Então, é ótimo que a gente tenha sempre uma dieta saudável e que a gente consiga ingerir o maior número de vitaminas e minerais dos alimentos, da comida. Agora, a gente sabe que em alguns casos a gente não consegue. Principalmente a questão do ácido fólico, né? Porque o ácido fólico, mesmo a gente tendo farinha enriquecida, a gente precisa de 1 ano de ácido fólico antes de engravidar. Esse é o ideal, até para além de evitar defeitos da coluna, espinha bífida, todas as malformações, também pensando num trabalho de parto prematuro, de doenças na gestação por falta de ácido fólico. Então, o ideal é 1 ano antes de suplementação, sim. Tem a questão do ômega 3, tem a questão dos probióticos que vão mudar a flora e com uma flora vaginal melhor, a gente tem um funcionamento do organismo melhor também. É legal fazer, então. Sem dúvida, probiótico antes até de engravidar. Normalmente é manipulado esse probiótico? Tanto faz, pode ser manipulado, pode ser pronto, né? A gente, quanto a isso, não tem problema. Aí a gente deixou a questão só do gel lubrificante, que isso poderia interferir um pouco na hora da mulher engravidar, então, para tentar evitar na maneira do possível. Tem alguns, eu acho que isso uma vez a gente falou numa pauta, que não tem qualquer substância que mate os espermatozoides. Sempre a base de água que é melhor. Aí eu trouxe também aqui a curcumina, que é um antioxidante brilhante, que é a cúrcuma longa, né, que é o açafrão da terra, que a gente pode colocar na nossa alimentação, pode ser através dos alimentos ou através de cápsulas também, como uma medida antioxidante para o melhor funcionamento do organismo. Muito bom. E isso aqui? O termômetro a gente trouxe para falar um pouquinho sobre o aumento da temperatura durante o meio do ciclo, que é quando ela está ovulando. Aumenta mesmo? Aumenta mesmo, em torno de 0,5 a 1 grau, pela ação da progesterona, e aí esse aumento a gente sabe que ela está ovulando, ela pode ter relação sexual nesse dia. Então a história do termômetro também é verdade, isso mesmo. Mas não é igual no filme, tal que põe na boca não, né? Não tem necessidade, pode ser esse lado. E pode ser aquele digitalzinho também que mede na testa e tudo mais, isso que mesmo. Também dá certo. Maravilhoso, só posso te agradecer, né? Imagina, Carol, eu acho que sempre um prazer. E fica aí o recado para as meninas, procure ajuda. Né? Você já tem um tempo, como você falou, hoje tem tanta coisa. Não é só, mas será que eu vou ter que fazer, então, algo, né? Enfim, uma reprodução humana, tal, artificial. Não, tem tanto caminho até lá. É verdade. Né, doutora? Então, isso mesmo. Eu acho que essas dicas ficaram bem, ó. Não dá pra esquecer. E lembra, sentiu uma dorzinha? Eu acho que eu tô ovulando. É isso mesmo. Claro que, doutora, queridíssima Mariana Ala volta a Você Bonita sempre com uma aula. Nossa ginecologista. Um prazer, com muita saudade, querida. Prazer sempre meu.